Nós começamos a trabalhar na semana passada algumas questões relacionadas ao pilar da liderança e eu queria rapidamente aqui mostrar como que isso acabou sendo aplicado na prática essa semana mesmo, aí em função de necessidades e demandas que a gente teve, né? Nosso trabalho só é possível porque nós temos pessoas que voluntariamente se dedicam a fazer com que as coisas realmente funcionem, né? O objetivo, né, é a gente fazer com que nós tenhamos aí a propagação da luz, né, de um ir tornando o outro mais iluminado, mais consciente, mais amoroso, né? E o que acontece nesse processo é que muitas vezes a gente acaba enfrentando questões que precisam de regras que ou a gente não tem, ou que a gente só conhece ambientes onde são aplicadas de forma, digamos, inadequada, né? E teve uma demanda aí que acho que a Gisela que recebeu e repassou aqui para os outros voluntários, né, em relação a uma questão aí sobre normas que a gente não tinha definido como trabalhar e que estão exatamente nesse meio do caminho entre o que a gente pode, o que a gente não pode, né, porque a gente tem que zelar aí por uma série de fatores e cuidados aí, todo mundo está sabendo, né? A questão que foi colocada é a questão de compartilhamento de informações, né? Certo? A gente tem aqui, na verdade, de um lado, o fato de que ninguém pode fazer tudo sozinho, cada um de nós pode fazer uma pequena parte, tá certo? E ao mesmo tempo, nós sabemos que, né, isso é um slide que já foi apresentado antes, quando a gente falou das características do grupo de apoio, né, que um dos objetivos de estar no grupo, né, é que a gente acaba se apoiando mutuamente, compartilhando informações, né? E o que começou a acontecer aqui especificamente é que começou a ter um compartilhamento de informações a respeito de serviços que, na sua maioria, são prestados por profissionais. E aí foi repassado essa informação, né, em alguns casos, em outros não, meio que à mercê dos acontecimentos. E na medida em que isso acabou se repetindo, então, os voluntários tiveram uma reunião anteontem para tentar achar aí um ponto de equilíbrio, né, de como lidar com essas questões, né? Porque nós queremos, obviamente, que as informações sejam compartilhadas, mas do outro lado também, muitas vezes, quem traz a informação a respeito de um serviço determinado é só ele que conhece aquele serviço, né? Então, nós não podemos, como movimento, como grupo, né, ou mesmo outras pessoas, né, que estejam na mesma roda de partilha, nem dar informações sobre esses profissionais, ou esses serviços, porque não os conhece, né? E muito menos passar a imagem aí para outras pessoas que de repente não participaram dos encontros, de que esses profissionais estão de alguma forma sendo endossados pelo nosso conjunto, né? Que é uma coisa muito importante, né? Então, a conclusão aqui, que eu vou apresentar aqui, né, o que a gente concluiu na conversa de segunda-feira, é que a gente deveria compartilhar essas informações de uma maneira controlada, né? O que a gente resolveu fazer aqui como um primeiro experimento, que vai ficar assim por algumas semanas, para depois a gente avaliar se isso é adequado ou não, porque de fato é uma situação nova que nós
sabemos exatamente se vai dar certo ou não, mas o que nós fizemos então foi o seguinte: nós construímos uma planilha na nuvem, usando recursos aí do Google, e todos os voluntários, os facilitadores das rodas de partilha têm acesso a essa planilha para fazer inserções, modificações, etc. Então, qualquer um que queira aí recomendar ou compartilhar alguma informação, é só pedir para o facilitador da sua roda de incluir aqui. Essa lista aqui, na verdade, ela é só um experimento, ela está muito menor do que a quantidade de recomendações que já foram feitas nas últimas semanas, porque de segunda noite para hoje realmente não deu tempo de trabalhar todas elas. Mas a intenção é que todas elas sejam incluídas ao longo das próximas semanas. Então eu gostaria aqui de fazer algumas observações, né, sobre a estrutura, né, do porquê da escolha do formato de planilha, né. Em primeiro lugar, porque o número de informações ali provavelmente ele vai crescer com o tempo, e no formato de planilha é muito mais fácil a gente fazer buscas ou filtrar por atividade ou pelo conteúdo das colunas, né, do que se fosse simplesmente um texto não estruturado. Ou está na nuvem também, todos os links que a gente tem lá, né, quem acessar é só clicar e continuar navegando, né. Então a gente tem ali algumas colunas para descrever do que se trata, né? E temos algumas colunas para facilitar o contato. Quando é virtual, apenas o link é suficiente, né? Quando é um serviço prestado pela pessoa ou por uma empresa, né, vai ter que ter telefone, talvez o endereço, conforme o tipo de tratamento. Nós colocamos ali uma coluna de data de atualização que não foi preenchida ainda, porque a gente sabe que as informações são perecíveis e precisam ser atualizadas, né? E por último tem duas colunas para a gente identificar quem foi que colocou essa informação à disposição dos demais, né? Porque é essa pessoa que supostamente conhece e recomenda aquele serviço. Então, se alguém for usar o serviço, tiver uma dúvida ou quiser saber qualquer coisa a respeito antes de fazer contato, né, tem ali o contato de quem originou, né, essa informação, né. Para facilitar o acesso a essa planilha, né, nós criamos esse link que está embaixo do slide, tiny.cc/indicações mútuas AC, né? Okay? AC é a abreviatura de amor consciente, ok? Então vocês podem acessar lá. Esse link, na verdade, ele é um link público, mas é um acesso só para leitura, ok? Então, uma das questões que a gente precisa ver como é que vai funcionar, né, é que esse link fique aqui, digamos, dentro das pessoas que efetivamente participam, né? É claro que o máximo que vai acontecer, nós vamos estar facilitando o acesso de alguém de fora a essas pessoas, né? A outra questão que a gente precisa avaliar na prática se isso vai, de fato, atingir o objetivo que a gente se propôs, né? Então, essa é a solução que a gente deu, por enquanto, a essa questão, que nós achamos que é melhor do que ficar postando mensagens no WhatsApp que são perdidas porque as pessoas apagam, porque falta memória, porque troca de celular e porque depois, no meio de um monte de outras mensagens, não encontra mais a informação que precisa, porque nem todo mundo é esperto em manipular dispositivos desse tipo, né? Então esse é o resumo aí desse processo.